Então, vejam bem, a pesquisa exige diversas questões, o pesquisar cientificamente. Exige disciplina, né? Nenhum pesquisador se constitui sem disciplina, disciplina de estudos, de leitura, uma disciplina que está atrelado a uma compreensão de uma rigorosidade metódica, não uma rigorosidade aqui, não o rigor como algo difícil, como algo duro, mas sim como algo que busca ter uma sistematização nas formas de se proceder na pesquisa, na investigação da realidade, né? Envolve dúvidas, sobretudo dúvidas, né? Envolve curiosidade, envolve querer saber mais, aquela noção então que nós colocávamos lá no início da nossa web aula, envolve esse retomar um pouco essa curiosidade que as crianças têm acerca da realidade, né? Esse poder maravilhar-se frente à realidade e a partir desse maravilhar-se, despertar curiosidade e a partir disso levantar dúvidas, né? Tudo isso é pesquisa científica. Envolve, obviamente, criatividade, envolve reflexão crítica sobre a prática, envolve diversas questões, sensibilidade e assim por diante. E aí nessa nossa lupinha aí, que é uma lupa em forma de nuvem de palavras, vocês vão poder identificar diversas dessas questões que eu estou falando. Mas nós gostaríamos de destacar para essa web aula que pesquisar exige metodologia científica. Então, nós devemos nos aprofundar um pouco sobre o que é metodologia científica, desde que queiramos, então, ser bons pesquisadores, bons profissionais, bons professores investigadores das nossas práticas pedagógicas. Então, vamos passar agora a discutir um pouco melhor o que significa essa metodologia científica, né? Um segundo momento, então, dessa nossa web aula. Então, eu coloquei aqui essa ideia, metodologia científica. Para que te quero? Para que a gente quer metodologia científica? Para que precisamos de metodologia científica para a realização de uma pesquisa? Bem, aí nós poderíamos colocar algumas questões. Como deve ocorrer minha pesquisa científica? Então, vejam bem, grifei ali, coloquei em negrito a ideia do como. Como deve ocorrer minha pesquisa científica? Uma segunda questão. Como eu devo abordar racionalmente a realidade a ser investigada? Né? Então, novamente, a ideia do como. Né? Vejam a terceira questão. De que forma devo proceder para construir um conhecimento científico? Né? Então, o proceder, a operacionalização de determinadas ações para se construir um conhecimento científico. De que forma? Como? São palavras que estão relacionadas a essa ideia de como devo agir, de que forma devo agir na pesquisa científica. E, por fim, com que instrumento ou instrumentos ou técnicas devo efetivar a constituição desse conhecimento? Então, o com que, né? Com que instrumentos, que recursos eu devo lançar mão para efetivar esse como, esse de que forma que vai me conduzir, então, à realização da pesquisa científica. Então, todas essas questões têm muitas relações, muitas ligações entre elas, que, ao passo agora dessa apresentação, eu espero que fiquem claras para vocês na construção do que é esse conceito de metodologia científica. Tá? E também, obviamente, o porquê que é importante essa metodologia científica para se realizar pesquisas que busquem a construção desse tipo de conhecimento. Então, novamente aqui, vou me remeter agora à questão da etimologia. Porque essa questão da etimologia, ela consegue nos dar um mapeamento inicial do significado que essa palavra tinha lá na sua origem e que nós acabamos incorporando na língua portuguesa ou em outras línguas. E é sempre muito claro que a maioria dessas palavras que envolvem conhecimentos atrelados à ciência e filosofia
tem a sua origem na Grécia Antiga, e isso não é à toa. Como nós bem já vimos na disciplina de Metex 1, a ciência, a filosofia e a ideia de um conhecimento científico nascem com os gregos na Grécia Antiga, há aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo. E é de lá que vem esse conceito, ou essa palavra de método e também de metodologia. Então, o método, a palavra deriva do grego métodos. E o que compõe esse método, se nós formos desmembrar essa palavra? Temos a palavra metá, que tem o significado de em seguida, de fim ou de finalidade. E temos a palavra odós, que significa caminho ou intermediação. Então vejam, método, na sua etimologia, significa o caminho por meio do qual eu vou conseguir atingir um dado fim. Ou seja, esse dado fim com aquela ideia do que está em seguida, do que eu viso alcançar. É o caminho por meio do qual, é a intermediação, não é o caminho em si, mas é a forma como eu planejo alcançar um determinado fim, a forma como eu almejo, como eu planejo percorrer esse caminho. Então, essa é a ideia de método, lá na sua etimologia, advindo do grego métodos. E aí, quando nós vamos olhar a palavra metodologia, nós vamos ver de onde vem, então, esse logia, que se adiciona aí a essa ideia originária de métodos. E a logia vai nos levar a essa compreensão. Logos, essa é a primeira palavra. O que é o logos ou logos para os gregos? O logos é a razão humana, ou a palavra, a expressão. Aqui, a ideia de palavra, expressão e razão, a gente poderia se perguntar o que tem a ver uma coisa com a outra. É que, para os gregos, a razão ela é uma união entre a razão simbólica, né, a razão que constrói significados acerca da realidade, e aquela razão que discorre sobre um determinado objeto, uma razão discursiva, ou seja, que tem certas formas de proceder racionais que vão me levar à compreensão da realidade. Então, essa ideia de discorrer sobre, e um discorrer sobre que envolve significados, que envolve expressão de significados, está na origem dessa ideia de logos para os gregos. E se adiciona aí ao logos esse sufixo ia, que significa ação. Basicamente, a ideia aqui é ação. O ia se remete à ação. Então, vejam bem, sistematizando tudo isso, se vocês verem, até eu pintei de verde as partes das palavras de método e metodologia que advêm do grego, e vocês podem perceber que metodologia é dessa construção que vem a ideia de metodologia, do métodos grego adicionado a essa ideia de logia. E essa ideia de logia, que se adiciona ao métodos, vai nos dar que sentido final? A ideia de um tratado, de um estudo ou do discurso da razão, e para os gregos esse discurso da razão se transforma nessa concepção de ciência, como a gente já bem viu também em Metex 1, a concepção clássica de ciência, né? A utilização da razão para conseguir compreender a essência da realidade, aquilo que ela tem de objetivo. E aí a metodologia vai virar, então, nessa sua etimologia, a ciência ou o discurso da razão acerca dos métodos, acerca das formas, dos caminhos por meio do qual nós vamos atingir um determinado fim. Sendo que, para os gregos, já se tratando em ciência, seria então a forma como a razão pode proceder para alcançar um conhecimento objetivo da realidade. A metodologia seria esse campo de estudos, então, que consegue nos prover
uma fundamentação racional acerca da utilização dos métodos. Essa é a ideia etimológica da palavra, metodologia, e, por sua vez, também ligado à palavra métodos. Tá? Bem, aprofundamos um pouco aqui agora essa ideia etimológica. Uma coisa que eu gosto de comentar, gostaria de comentar para vocês, educandos e educandas, é a importância de se utilizar bons dicionários temáticos quando nós vamos estudar questões atreladas à pedagogia e à educação. Existem vários. E como nós sabemos que a educação, a pedagogia especificamente, enquanto ciência da e para a educação, ela se constitui enquanto campo do saber na sua relação com outras áreas de conhecimento, como a filosofia, sempre então a filosofia vai ser aí um suporte para nossas reflexões no campo educacional. E um bom dicionário de filosofia é esse que vocês estão vendo aí. O dicionário de filosofia do Nicola Abagnano, que é um dicionário excelente, traz diversas discussões sobre a maioria dos principais verbetes do campo de conhecimento da filosofia. E é uma ótima introdução quando nós não temos ideia do que significa uma determinada palavra, o conceito filosófico, que muitas vezes são utilizados também no campo educacional, no campo da pedagogia, ok? Então aqui é uma dica mesmo, esse dicionário vocês encontram aí na internet, o pessoal disponibiliza versões desse dicionário, se vocês quiserem também adquirir, é uma ótima compra, eu recomendo, tenho esse dicionário e me ajuda muito nos meus estudos. Tanto me ajuda que ao buscar no dicionário um pouco de aprofundamento sobre essa ideia de método, de metodologia, eu trago aqui para vocês, então, uma síntese desse meu estudo, que eu acho que pode nos ajudar a entender um pouco melhor isso. Então, no dicionário de filosofia, nós temos a ideia de método, um segundo significado, ele tem vários significados que ele traz, mas o segundo é particularmente importante para as nossas reflexões. Ele vai dizer que método é um procedimento de investigação organizado, repetível e autocorrigível, que garanta a obtenção de resultados válidos. Vejam bem, a ideia de método enquanto procedimento, uma forma de proceder que envolve ações acerca de um determinado objeto, um determinado fenômeno da realidade. Um determinado objeto que nós estamos investigando, mas ações que devem ser conduzidas de forma organizada. Por isso que nós falamos que a pesquisa científica ela tem uma sistematicidade, né? Ele deve ser repetível, ou seja, um pesquisador que se vale desse método deve, de tal forma, descrevê-lo que outro pesquisador possa também, a partir dessa descrição, repetir essas formas de procedimento para verificar se aquele conhecimento que foi construído realmente condiz, enfim, com a pesquisa, com a intenção de conhecimento que nós estamos querendo construir. E ele deve ser autocorrigível. Autocorrigível no sentido de que ele se permita, no processo, no decorrer da pesquisa científica, permita ao pesquisador, ao investigador, verificar falhas, erros nesse proceder e que dessa forma permita, então, essa correção ao passo em que se faz mesmo o caminho de investigação. Então, essa é a característica do método para esse dicionário de filosofia. O significado que eu acredito que é essencial para as nossas reflexões que vamos desenvolver aqui. Já em metodologia, o dicionário vai trazer dois significados que são importantes. O primeiro deles, lógica ou parte da lógica que estuda os métodos. O segundo, conjunto de procedimentos metódicos de uma ou mais ciências. Então, vejam bem, dentro da ideia de metodologia, aqui para o nosso dicionário de filosofia, a primeira delas é a ideia que atrela a metodologia à lógica.
a lógica ou a parte da lógica que estuda os métodos. Como a gente viu lá na etimologia da palavra, essa ideia do estudo sobre os métodos está relacionada com o surgimento desse conceito de metodologia. Mas aqui ele vai adicionar essa ideia da lógica. E o que é a lógica? A lógica é um dos ramos do conhecimento filosófico que justamente vão buscar compreender as formas como a razão humana deve proceder para compreender a realidade. Compreender a realidade sem contradições, que a gente possa compreender a realidade de uma forma objetiva. Bem, então, se isso daí é lógica, aqui nós temos um pequeno desdobramento dessa ideia do método, que a gente viu ali no segundo significado acima, que é o quê? É que essa forma de proceder não é necessariamente só um procedimento de cunho prático, mas também atrelado à forma como a razão humana deve estar junto com essas formas de agir prático, realizando um conjunto aí de procedimentos que permitam compreender o meu objeto de conhecimento. Então, vejam bem, primeira questão envolvendo a forma ou o caminho que a razão humana deve proceder para compreender a realidade. E no segundo, no terceiro significado aqui, né, segundo para nós aqui nessa nossa exposição de metodologia, vai trazer a ideia de que a metodologia é um conjunto de procedimentos metódicos. Ou seja, a metodologia abarca um ou mais procedimentos metódicos de uma ou mais ciências, justamente porque ela tem esse caráter de estudo ou de uma reflexão, de uma fundamentação acerca das formas de se proceder uma investigação científica. Bem, disso aqui, gente, dessa ideia de metodologia e método, eu acredito que nós podemos tirar duas questões que são fundamentais para se compreender as diferenças e as relações desses conceitos. A primeira delas é que método, métodos e metodologia, nessa distinção que nós estamos tentando fazer, elas, primeiramente, nos remete a uma ideia de forma ou caminho de se conduzir a razão no conhecimento da realidade. Ou seja, a condução da razão, das formas de proceder da razão. E, por outro lado, atrelado a essa questão da razão também, obviamente, ela traz essa ideia, esses conceitos trazem essa ideia da forma ou caminho de conduzir os processos de averiguação prática da realidade, ou seja, se utilizar de certos procedimentos técnicos, certas formas padronizadas de averiguar praticamente a realidade, de investigar praticamente a realidade. Então, aqui nós temos a ideia do procedimento atrelado mais a uma dimensão praxeológica, uma dimensão prática, uma dimensão operacional, ok? E, na outra, nós temos a ideia de uma forma de proceder ligada à condução da razão, das categorias da razão. Como vocês estão percebendo, as duas questões têm relações. Elas têm as suas especificidades, mas estão profundamente interrelacionadas, porque a investigação científica, o pesquisar cientificamente, como nós vimos, envolve a articulação entre o pensamento e a ação, envolve a articulação entre a teoria e a prática. Então, aqui nós estamos conseguindo mapear talvez um pouco melhor o que significa a ideia de metodologia científica e qual que é a relação desse conceito com a ideia de método. Então vamos avançar um pouco para ver como isso fica mais claro. Então aqui eu trago aí, vocês estão vendo duas capas de livros. Um deles é chamado Pesquisa Social, Teoria, Método e Criatividade, é uma das referências da nossa disciplina, que é da Maria Cecília Minayo, né? Ela é a organizadora desse livro. E temos um segundo livro ali, uma segunda capinha de livro, que é o livro Fundamentos de Metodologia Científica, da Marconi Dalla Catus, que também é um livro que está nas nossas referências bibliográficas de METEX 2. Essas duas autoras, elas trazem uma proposta
para compreender as diferenças entre essas duas especificidades sobre o método que nós havíamos trabalhado até então, e de como essas duas diferenças se articulam para conferir ao conceito de metodologia essa compreensão, uma compreensão mais de totalidade sobre o como nós devemos proceder para construir conhecimentos científicos, ok? Então, para Maria Cecília Minayo e também para Marconi e para Lakatos, aquela ideia do caminho do pensamento, ou de como a razão, as categorias da razão devem proceder para construir um conhecimento científico, isso elas vão chamar de método de abordagem, ok? Então, essa é a ideia do método de abordagem. Nós vamos trabalhar um pouquinho melhor com esses conceitos logo mais. E aquele caminho mais operacional, aquele caminho mais que envolve uma atitude mais prática frente ao fenômeno, ao objeto que nós vamos estar realizando, essa investigação científica, elas chamam de método de procedimento. Então, vamos ver um pouquinho melhor o que são essas duas ideias de método de procedimento e método de abordagem, para depois construirmos esse conceito de metodologia científica. Então, método de abordagem. Para Marconi e para Lakatos, o método de abordagem tem relação, tem a ver com o método em sua abordagem mais ampla, na abordagem mais ampla dos fenômenos da natureza ou da sociedade, dependendo aqui, obviamente, de qual é o campo científico que nós estamos trabalhando, seja ciências da natureza ou seja ciências chamadas ciências humanas ou sociais. Bem, essa abordagem mais ampla, ela diz que vai se remeter a um nível mais elevado de abstração acerca desses fenômenos, que é justamente esse caminho do pensamento, essa ideia de como a razão consegue, por procedimentos de abstração, ou de indução, ou de dedução, ou procedimentos envolvendo a compreensão dialética de como a razão funciona, isso nós vamos ver um pouquinho mais para frente também, como essa abordagem, ela nos permite focalizar um determinado fenômeno. Já a Minayo, ela vai trazer essa ideia como caminho do pensamento, bem preciso e bem simples de entender. Ou seja, de que forma o pensamento deve proceder para interpretar a realidade de uma forma racional. E mais do que isso, a Minayo vai dizer, olha, essa ideia de método de abordagem enquanto caminho do pensamento está embasada em dois pressupostos. Um pressuposto de cunho ontológico. O que significa ontológico? Como nós compreendemos a realidade. O que é o ser da realidade? Ontológico vem do grego ontos, que significa ser, e lógico, o estudo. Então, o estudo ou o discurso sobre o ser, sobre o que é a realidade em si, essa é um pressuposto ontológico. Quando nós refletimos sobre isso, estamos partindo de pressupostos ontológicos. E epistemológicos também, porque se trata da construção de conhecimentos, e como a gente já sabe, epistemologia vem do grego episteme, que é o conhecimento, ou mais especificamente o conhecimento científico, e o lógico, novamente, a ideia do estudo ou tratado da razão sobre. Então, esse estudo da forma como se dá a construção do conhecimento na relação entre um sujeito e um determinado objeto é o campo de conhecimento da epistemologia. E esses dois campos de conhecimento vão nos dar aí certos pressupostos, formas de compreender como a realidade é, em sua essência, enfim, e como se dá a forma de construção de conhecimento acerca dessa realidade. O método de abordagem, enquanto esse caminho do pensamento, está embasado nesses dois certos pressupostos ontológicos e epistemológicos. Isso tudo nós vamos clarear a partir de agora, vamos dar exemplos para que fique claro para vocês o que nós estamos falando com essas duas ideias, ok? Então, veja bem, aqui só estamos fazendo um mapeamento inicial.
esse mapeamento inicial no sentido de atrelar a essas duas grandes áreas do conhecimento científico, que é a ciência da natureza, né, que investiga os fenômenos naturais, e as ciências humanas, que investigam o fenômeno humano. E nas ciências da natureza, historicamente, ela se constituiu por volta de dois métodos de abordagem, duas formas de proceder à razão ou o caminho do pensamento nessa abordagem da realidade. O primeiro deles é a indução, o segundo a dedução, e dessas duas propostas nós temos uma terceira chamada hipotético-dedutiva, que é parte aí das reflexões do filósofo austríaco Karl Popper. E nas ciências humanas, nós temos diversos métodos de abordagem, sendo que os dois mais conhecidos, talvez mais utilizados, também é o método de abordagem fenomenológico e o dialético. Vejam bem, pessoal, nós não temos como objetivo aqui nesta web aula aprofundar as características de cada um desses métodos. Nós queremos que fique claro para vocês o que é o conceito de método e metodologia em sua inter-relação, tá? E que, através de um exemplo, vocês consigam compreender isso. O que é essa ideia de método de abordagem? Contudo, posteriormente, eu vou falar aí para vocês alguns materiais da nossa Mediateca, onde vocês vão poder estar aí consultando, se vocês tiverem interesse em aprofundar as leituras acerca de cada um desses métodos de abordagem, ok? Posteriormente, eu vou falar então disso, mostrando aí a Mediateca da nossa disciplina para vocês. Mas, como forma de tentar clarificar um pouco mais essa ideia de método de abordagem, da forma, do caminho, do pensamento ao abordar a realidade, eu vou retomar aqui um exemplo que nós já trabalhamos na disciplina de Metexum, que é aquele exemplo ligado à constituição, de como se constituiu a ciência moderna. Se vocês forem recobrar lá na disciplina de Metex 1, na nossa primeira web conferência, nós trabalhamos com esse exemplo, a partir da construção do que ficou conhecido como a lei de Boyle-Mariotti sobre o comportamento dos gases num sistema fechado. O comportamento dos gases envolvendo a questão variáveis de pressão, temperatura e o volume desse gás. Então, aqui no lado eu reproduzi aquela ideia da nossa ficha técnica. Vamos querer compreender, nosso objetivo enquanto pesquisadores científicos nessa situação é compreender as relações entre as variáveis de pressão, volume e temperatura dos gases em uma dada condição específica. Tal seja, esses gases estão confinados num sistema fechado. E a gente quer verificar de que forma se dá a relação entre temperatura, o volume desse gás e a pressão que esse gás exerce sobre as paredes desse sistema fechado. Ok? Qual que é o nosso pressuposto ontológico que a gente se baseia aqui? Lá na construção da ciência moderna. Tem dois fundamentais. O primeiro dele é o determinismo universal. O que significa isso? A ciência moderna parte da ideia de que a realidade, de que os fenômenos da realidade possuem certas formas de ser que são universalmente determinadas, que são rígidas, que não mudam, que constituem formas de como a realidade das regras da realidade, de como ela é em si, e que isso é universal. Isso significa que se eu realizar uma pesquisa científica sobre esse fenômeno e descobrir as suas leis, a forma como ele é regido, isso é independente do local, do tempo histórico que eu vou realizar de novo essa experiência, o conhecimento deve ser o mesmo, porque ele é universal. Tá? E é determinado de tal forma que não pode fugir disso. É uma regra universal. E o pressuposto ontológico do realismo filosófico. O que significa isso? Nós estamos investigando aqui a natureza.
o fenômeno natural. E o pressuposto ontológico do realismo filosófico vai dizer que essa natureza, ela independe do ser humano. Se não tivesse nenhum ser humano no mundo capaz de fazer experimentos, de produzir significados sobre essa natureza, esse princípio filosófico do realismo filosófico vai dizer o quê? Que a natureza, mesmo assim, ainda ela teriam essas regras, essas formas de como a natureza é e de como ela funciona. Tá? Isso independe do ser humano, mas o ser humano, na relação de conhecimento que ele estabelece com essa natureza, ele é capaz de construir um conhecimento objetivo sobre essa realidade, um conhecimento que capte justamente essas regras, essas formas de como a natureza se constitui. E aí nós estamos nos encaminhando para a ideia de um pressuposto epistemológico, porque refere-se à relação sujeito com um determinado objeto para a produção de conhecimento. E qual que é o pressuposto epistemológico básico aqui nesse contexto de pesquisa das ciências modernas e como nós vamos ver, dessa forma de abordar, de como a razão aborda essa realidade? O pressuposto epistemológico é a separação do sujeito e do objeto, baseado nessa ideia do realismo filosófico, como eu falei ali em cima, né? Então nós temos de um lado o sujeito, de outro lado o objeto, e essa separação visa, sobretudo, garantir a objetividade do conhecimento científico, desde que ocorra a neutralidade desse conhecimento face ao quê? Face às perspectivas subjetivas que o sujeito pesquisador traz consigo. Então, ao fazer ciência nessa concepção, nós não podemos, sobremaneira, partir de pressupostos, de conhecimentos, de valores, de crenças que partam da subjetividade específica do investigador. Isso tudo tem que ser deixado de lado, e a partir disso é que nós vamos conseguir, então, construir um conhecimento objetivo da realidade. Isso é um pressuposto epistemológico. Então, vejam bem, nessa experiência aqui, nesse nosso caso, nós temos um pressuposto ontológico e epistemológico que vão nos conduzir a uma determinada forma de como a razão vai proceder para compreender a realidade, ou seja, um determinado método de abordagem. E qual que é esse método? Vamos dar um exemplo do método da indução, como funciona a indução. Então, nesse experimento aqui, vamos supor que o primeiro teste, né, que o investigador realizou aí, como vocês estão vendo nessa representação do experimento que foi feito pelo Boyle, né, ele fez uma medição. Ele utilizou instrumentos técnicos nesse experimento e ele mediu que o gás, quando ele está com o volume 4, tá? Aqui não vamos utilizar nenhuma unidade de medida, é mais para compreender mesmo essa questão do método de abordagem. Quando o gás está em volume 4, a pressão desse gás sobre o sistema fechado é 1. Então, o investigador fez o quê? Construiu lá o seu experimento, que está representado aí nessa imagem, e, a partir disso, ele vai pegar e coletar dados quantitativos. Ele vai mensurar cada uma das dimensões dessas variáveis. Ele mantém a temperatura constante, essa era a ideia do Boyle, e a partir dessa temperatura constante, ele vai ver como é que se comporta a relação entre volume e pressão nesse sistema. Aí ele faz um segundo experimento. Ele faz com que o gás ocupe 2,7, por exemplo, de volume, e aí ele verifica que a pressão desse gás sobre o sistema foi para 1,5. Ou seja, diminuiu o volume, tá? Fez o gás se comprimir, aumentou a pressão. Ah, ok. Ele vai dizer, ok, vamos continuar nosso experimento. E ele faz um outro teste. Ele vai lá e, com o gás a um volume de 1,4, por exemplo, ele registra, ele observa com os instrumentos ali nesse experimento que a pressão foi para 2. E aí ele poderia seguir esses experimentos, esses testes, e com base nisso ele vai tirar uma conclusão. É o objetivo, sempre lembrando nessa ideia da ciência moderna, é
com base nos experimentos, construir uma conclusão. E o ápice dessa conclusão, na ciência moderna, é a construção de uma lei científica, da forma de compreender como se dá essa relação entre essas variáveis. Nesse contexto aqui, como se relaciona a pressão com o volume numa determinada temperatura fixa e assim por diante. Então, vejam, o método, dentro dessa ideia de método de abordagem, dentro dessa ideia de como a razão deve proceder racionalmente para construir um conhecimento científico, o método, digamos, por essência, por definição da ciência moderna na sua constituição, foi justamente o método de abordagem indutiva. É por isso que eu trago esse método para exemplificar. E qual que é a ideia do método indutivo? É justamente partir de observações de fatos particulares. Então, o primeiro fato particular deriva lá do primeiro experimento que ele fez. Volume 4, pressão 1. O segundo é volume 2,7, pressão 1,5. E o terceiro, aqui está errado, ali é o terceiro experimento, 1,4, pressão 2. Então, ele partiu de fatos particulares, de medições particulares, de quantificações particulares naquele experimento. A partir disso, o pesquisador vai ter que ver o que esses fatos particulares me trazem de regularidade. Tem alguma regularidade? Tem algo aqui, uma forma de proceder na realidade daquele experimento, que a minha razão possa compreender essa regularidade? E aí a gente vai ver o quê? Se vocês perceberem, o volume diminui ao passo em que a pressão aumenta, mas eles diminuem numa proporção que é inversa. Por quê? Ao passo em que o volume diminui de 1,3 unidades para 1,3 unidades, de 4 para 2,7 para 1,4, a pressão aumenta de 5 em 5. E aí o Boyle, lá e depois também o Mariotti, que reproduziu essa experiência do Boyle, eles chegaram a uma conclusão, a uma lei geral, a uma lei científica, que é, partindo de fatos particulares, encontrar algo que atrele esses fatos um ao outro, regularidades, regras, normas, formas como a realidade procede, e aí ele chega na lei científica, que é a pressão exercida por uma dada massa de gás é inversamente proporcional ao volume que ele ocupa, desde que a gente mantenha uma temperatura constante e também uma quantidade de gás constante dentro de um sistema fechado. Ora, partir de fatos particulares derivados de um experimento, encontrar regularidades a partir desses fatos e a partir disso agrupá-los todos eles em uma lei geral que os explica, esse é uma forma da razão proceder que é chamado método de abordagem indutivo. Ou seja, parte-se de fatos particulares para se chegar à construção de uma regra geral que abarque tanto esses fatos particulares quanto tantos outros fatos particulares ou medições que se pudesse fazer nesse experimento. Então, se ele continuasse a fazer outros experimentos, outras medições disso, ele iria verificar que realmente a pressão e o volume elas são inversamente proporcionais, dadas as condições de temperatura e quantidade de gás constante em um sistema fechado. Então, vejam, forma da razão proceder por indução. Isso é método de abordagem. E como a gente viu, a indução é um dos métodos de abordagem, nós temos ainda a dedução, tem a ideia do hipotético dedutivo, e mais ligado às ciências humanas nós temos o método de abordagem dialético, o método de abordagem fenomenológico, e existem outros. Mas aqui eu só gostaria de dizer para vocês, para que ficasse claro, o que significa esse método de abordagem. Então, em síntese, método de abordagem é o caminho de como o pensamento, de como a razão deve proceder para construir um conhecimento científico acerca da realidade. Falamos do método de abordagem. E o método de procedimento?
Bem, o método de procedimento, como a gente já tinha visto, já tinha falado um pouco, refere-se mais, aí vamos trazer a Marconi Alacatus, aquelas etapas mais concretas, mais operacionais da nossa pesquisa científica, né? Pressupõe a ideia ou uma atitude concreta em relação ao fenômeno que nós vamos investigar e estão limitados a um domínio particular. Ou seja, é a partir de um determinado objeto de conhecimento que eu vou utilizar um determinado método de proceder praticamente em investigação desse objeto. Então, se o método de abordagem, por exemplo, o método de abordagem dialético, vamos pegar nas ciências humanas, ele pode ser utilizado com diversos métodos de procedimento, ok? O método de procedimento, então, ele não possui esse nível de abstração mais geral. Ele está muito vinculado a essas etapas mais concretas e às características do nosso objeto de conhecimento. A Minayo já vai dizer que o método de procedimento trata das práticas exercidas na abordagem da realidade. E que essa prática que nós vamos exercer, essa operacionalização prática da pesquisa, elas vão se expressar concretamente na utilização de certos instrumentos, de como nós vamos proceder. E esses instrumentos é o que nós conhecemos como técnicas ou mesmo instrumentos de pesquisa, que ainda na disciplina de METEX 2 nós vamos ver, são os instrumentos de coleta de dados e os instrumentos de análise e interpretação desses dados. Então, essa é a ideia de método de procedimento. Nas ciências da natureza, há, digamos assim, uma unidade acerca de método de procedimento. Existe um método de procedimento, na verdade, que é a ideia do método de procedimento ou da pesquisa experimental. É a ideia de que você vai realizar experimentos acerca da realidade de forma controlada, né, num laboratório e assim por diante. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso, recobrando questões lá de METEX 1. Já nas ciências humanas, nós temos já mais uma variedade de métodos de procedimento. Nós temos a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental, pesquisação participante, estudo de caso, e existem outros que nós nem citamos aqui, como, por exemplo, a pesquisa etnográfica. É um outro tipo também de método de procedimento, que tem as suas particularidades, e essas particularidades devem casar, digamos assim, com um determinado objeto de conhecimento que nós vamos estar investigando. Tá? Então, o que eu gostaria de falar para vocês ao mapear esses métodos de procedimento, tanto na grande área da ciência da natureza como das ciências humanas, é dizer que os métodos das ciências humanas vão ser objeto da web-aula do professor Norberto. Então, aqui eu não vou tratar do que é uma pesquisa documental, bibliográfica, participante e assim por diante. Isso vai estar na web-aula do professor Norberto. Eu só quero dar um exemplo, continuando ali com aquele exemplo lá de METEX 1, da lei de Boyle, do que é o método de procedimento nos termos experimentais. Ao recobrar isso, talvez fique mais claro para vocês a diferença entre o método de abordagem e o método de procedimento. Então, a mesma ideia. Estamos investigando as relações entre pressão, volume e temperatura dos gases em condições específicas. Partimos daqueles pressupostos ontológicos e epistemológicos. Bem, partimos da ideia, por exemplo, de um método de abordagem da forma da razão proceder de cunho indutivo, como a gente viu. O que é o método de procedimento? O método de procedimento é justamente, nesse caso, o método experimental. E esse método experimental ele vai nos dar algumas coordenadas de como eu devo proceder praticamente para investigar o fenômeno. Nesse caso, essas relações entre pressão, volume e temperatura. E aí o método experimental, bem, a gente já viu em METEX 1, estamos aqui somente a recobrar, é aquele método onde eu vou analisar os fenômenos numa situação artificialmente criada para isso, né? Possivelmente dentro de um laboratório, de um ambiente controlado. Vou fazer esse controle de algumas variáveis que eu quero isolar, algumas variáveis que não tenham relação com o meu foco de pesquisa, e algumas delas eu vou enfatizar no sentido de que eu consiga coletar dados de cunho quantitativo, ou seja, eu quero mensurar isso. Por isso que ali a gente está vendo, por exemplo, pressão
é um dado quantitativo, é 1 ou 2 ou 3 ou 4, temperatura constante em 300, entendeu? Então, aqui a ideia da quantificação. Para quê? Porque eu quero relacionar, eu quero ver como essas variáveis se relacionam em esquemas de causa e efeito, né? Então, causa e efeito linear, um determinado efeito tem essa determinada causa. E é a partir disso que eu vou conseguir construir, então, por esse caminho do pensamento, com base nesses dados derivados aí dessa abordagem de procedimento, nessa forma de conduzir o procedimento, é que eu vou conseguir construir as leis gerais, que é o objetivo maior dessa concepção de ciência moderna, as leis gerais, universais, objetivas acerca da realidade. Então, vejam, na verdade, aqui nós chegamos na síntese. A metodologia científica é justamente a união de um método de abordagem com um método de procedimento. É a união da forma como a razão deve proceder para abordar a realidade, para construir conhecimento sobre a realidade, e de como isso se traduz em ações práticas sobre essa realidade. Como eu vou utilizar determinados instrumentos, em que determinado contexto, de que determinada forma. Isso é método de procedimento, atrelado a um método de abordagem. Então, esse conjunto de método de abordagem com método de procedimento dão o que a gente pode chamar do coração da metodologia científica. Mas aí, se vocês verem, nós temos um terceiro elemento, que está com pontos de interrogação. Aí, nós vamos trazer a questão da curiosidade. E aqui, embasando no texto da Minayo, do livro lá da pesquisa social, como eu mostrei antes, que ela vai dizer, olha, a metodologia científica é método de abordagem, é método de procedimento, mas envolve também, sobretudo, além dessa ideia de que se tem certas regras ou formas de proceder, sempre vai envolver a curiosidade humana, no sentido de que essas formas ou regras de proceder não devem ser uma camisa de força. Não devem ser uma camisa de força que nos impede, muitas vezes, de adaptar certas formas de proceder, certos métodos, para a construção do conhecimento científico que nós almejamos de um determinado objeto. Obviamente que isso se faz partindo de todo o conhecimento já construído acerca desses métodos, mas se não existisse essa dimensão da curiosidade, talvez a gente caísse naquilo que a Minayo chama de um formalismo árido das técnicas e dos métodos, que não pressupõem ou que não permitem uma válvula de escape para que também o pesquisador aí possa reconduzir a sua pesquisa ao passo em que isso se faz necessário, reconduzi-la nos termos do como proceder. Né? Então, a Minayo aí sintetizando, essa foto que vocês estão vendo aí é dela, é da Maria Cecília Minayo, ela vai dizer que a metodologia é um conceito maior que engloba o caminho do pensamento, ou método de abordagem, e a prática exercida na abordagem da realidade, ou método de procedimento. Ou seja, a metodologia inclui simultaneamente a teoria de abordagem, como a gente viu embasado em pressupostos epistemológicos, ontológicos, e envolve também as formas de operacionalizar esse conhecimento que praticamente vão se concretizar nas técnicas de pesquisa, nos instrumentos de coleta de dados, nos instrumentos de análise de dados, que nós vamos ver ainda nessa nossa disciplina de METEX 2. E aí ela coloca, mas envolve também a criatividade do pesquisador. Envolve a sua experiência, a sua capacidade pessoal, a sua sensibilidade. Então, isso é metodologia científica, é a união de regras de como o pensamento procede, de como nós devemos proceder praticamente na abordagem da realidade, ou seja, método de abordagem e método de procedimento, unidos com essa característica tão humana que é a nossa capacidade de criar a partir, obviamente, de experiências já dadas, mas a partir dessas experiências criar o novo, também em termos de metodologia. Então, isso é o conceito de metodologia que nós estamos adotando aí em METEX a partir da Maria Cecília Minayo. Então, como vocês podem ver aqui, a metodologia envolve o método de abordagem atrelado ao método de procedimento com
a dimensão da criatividade. Bem, daí nós poderíamos nos perguntar, mas a metodologia científica é somente isso? Como nós já podemos ver, método e procedimento tem relação aí com o que a gente chamou de técnicas, de instrumentos, de formas de proceder, de coleta de dados e de análise. E o método de abordagem, que tem a ver com esse caminho da razão, nós já também, ali nos exemplos anteriores, já conseguimos ver que, por exemplo, lá na ideia da abordagem indutiva e no método de procedimento experimental, tem relação com aquela ideia de quantificação ou mensuração das variáveis. Bem, a partir disso, nós podemos expandir agora essa ideia de metodologia científica, para conseguir mapear todos os elementos que a compõem. A ideia do método de abordagem com o método de procedimento e criatividade é o que a gente pode chamar do coração ou da alma da metodologia científica. Mas a partir disso, nós vamos conseguir agora mapear ou destrinchar aí outros elementos, tá? 2 elementos básicos vão aparecer agora. No método de abordagem, tem relação com outro elemento da metodologia, que é o que a gente chama de abordagem de pesquisa. É diferente. Método de abordagem de pesquisa. Estão relacionados, a abordagem está dentro do método de abordagem, mas eles possuem a sua especificidade. É o que nós vamos ver na continuidade dessa nossa web aula. E o método de procedimento, por sua vez, como a gente já falou, tem ou envolve questões de técnicas de pesquisa, né? De formas padronizadas de agir sobre um determinado contexto ou objeto de pesquisa para se coletar dados e para se analisar esses dados. E isso nós vamos ver durante também a nossa disciplina de METEX 2, em 2 web aulas que vamos gravar também sobre essa temática. Bem, então, o que eu gostaria de sintetizar para vocês, nesses 2 próximos slides, é que a metodologia científica, basicamente, em todos os projetos de pesquisa que vocês vão ler ou construir, e em todas as pesquisas, os relatórios de pesquisas, vocês vão encontrar invariavelmente esses elementos, tá? Alguns deixam de descrever algum desses elementos, outras pesquisas podem trazer uma descrição completa de todos eles. Mas, basicamente, são esses. Tais sejam. O primeiro é a classificação da pesquisa com base ou em critérios da área do conhecimento, ou da finalidade, ou do objeto, ou dos objetivos mais gerais dessa pesquisa. Esse item específico vai ser tratado pelo professor Norberto Dallabrida na sua web aula, tá? E ele vai tratar especificamente da classificação da pesquisa com base nos objetivos mais gerais. Contudo, se vocês quiserem conhecer essas outras formas de classificação da pesquisa, com base na área de conhecimento, nas finalidades e no objeto, eu recomendo que vocês leiam lá na nossa Mediateca, na unidade 1, que eu havia mostrado para vocês, um textinho envolvendo os conceitos de método e metodologia científica. É um textinho que eu escrevi e que pode ajudar vocês a compreender melhor isso, ok? Aí nós temos a definição da abordagem de pesquisa, que basicamente se divide em 3 possibilidades: quantitativa, qualitativa ou quanti-qualitativa. Essas abordagens eu vou estar aí então falando sobre elas no decorrer dessa nossa web aula aqui. O método de abordagem, a especificação do método de abordagem, então indutivo, dedutivo, hipotético-dedutivo, é fenomenológico, é dialético, é estruturalista funcional e assim por diante. Existem outros. Esses métodos de abordagem, como eu falei, nós não vamos aprofundar em web aulas aqui da disciplina de METEX, mas temos diversos materiais lá na Mediateca para que vocês, aí dentro da autonomia que a educação à distância permite, vocês leiam e, se quiserem, nós podemos discuti-los em fóruns, no fórum de discussão de conteúdo, por exemplo, ou no plantão pedagógico e assim por diante, ok? Bem, e um último elemento aqui dessa primeira parte, a delimitação do método de procedimento.
Se é uma pesquisa bibliográfica, se é documental, se é estudo de caso, ação participante e outras que existem. Esse elemento aqui vai ser discutido também na web aula com o professor Norberto Dalla Brita. Então, vejam, desses 4 primeiros elementos, temos essa web aula que eu estou gravando aqui, que vamos falar da abordagem de pesquisa, e o professor Norberto Dalla Brita vai falar sobre a classificação da pesquisa com base nos objetivos mais gerais e nos métodos de procedimento mais utilizados na pesquisa em educação. Sendo que o método de abordagem, como eu falei, utilizamos aqui para explicar, para mapear essa ideia de metodologia científica, mas fica o convite, se vocês quiserem, no aprofundamento dos estudos. Por fim, metodologia científica envolve também, como a gente falou, em certas técnicas. Técnicas de pesquisa. Técnicas para coletar dados, técnicas que nós vamos utilizar para delimitar qual que é o nosso universo de pesquisa, qual que são os fenômenos que nós vamos estudar, e se nós vamos fazer isso utilizando todos os sujeitos envolvidos nesse contexto de pesquisa, por exemplo, ou se nós vamos utilizar uma pequena amostra desses sujeitos que estão envolvidos aí com esse fenômeno a ser estudado, tá? E envolve também a descrição das técnicas de análise e interpretação dos dados. E um último elemento, que é padrão, que nós vamos ver também no decorrer da disciplina de METEX, que é a delimitação de quais são as etapas e as atividades que devem ser desenvolvidas para a realização da minha pesquisa. Isso aqui é muito importante porque esse conjunto de etapas e atividades é o último momento, é onde você vai descrever com base num determinado método de abordagem, numa abordagem qualitativa ou quantitativa, num determinado método de procedimento, quais são as etapas e dentro dessas etapas atividades pontuais que você vai realizar. Muitas vezes a gente pega projetos de pesquisa ou relatórios de pesquisa que se detém nisso. Olha, eu vou fazer assim, assado, mas não tem uma fundamentação, uma descrição, por exemplo, do qual que é o método que você utilizou em termos de procedimento, qual que é a abordagem e assim por diante, e atrelar isso com determinadas técnicas de pesquisa. Então, todos esses elementos é o que constitui a descrição de uma metodologia científica, tá? A partir daquele núcleo lá, daquele coração da alma, como a gente falou, da metodologia, que é o método de abordagem de procedimento, sempre unido com a criatividade do pesquisador. Bem, então, vamos trabalhar um pouco agora, na nossa web aula, nessa última parte da web aula, a questão da abordagem de pesquisa. A abordagem de pesquisa é um dos elementos que compõem a metodologia da pesquisa científica. E quando nós falamos em abordagem, nós estamos nos falando de uma forma de nos aproximarmos de algo, de uma forma de encarar ou de tratar alguma coisa, uma maneira de enfocar ou interpretar, ou um modo de lidar com algo, com alguma coisa, ok? Então, essa forma de se aproximar, de encarar, de enfocar, interpretar. Bem, isso a gente já tinha visto um pouco também ali quando nós tratamos do conceito de método de abordagem. Quando nós falamos de abordagem de pesquisa, nós estamos tratando especificamente da forma ou modo como iremos tratar, enfocar ou encarar os fenômenos da realidade que pretendemos investigar cientificamente. E aqui vem a questão de que a abordagem da pesquisa, novamente aqui nós frisamos, ela está embasada no tipo de fenômeno que nós vamos investigar, ou seja, no tipo de objeto de conhecimento. Se nós estamos trabalhando com ciência da natureza, o nosso objeto de conhecimento é o fenômeno natural, que tem certas características que nós podemos compreender a partir de determinados pressupostos ontológicos e epistemológicos e assim por diante. Em se tratando de humanas, nós temos o fenômeno humano, que difere substancialmente do fenômeno natural. Então, a abordagem de pesquisa, como toda a parte da metodologia científica, está muito atrelada ao tipo de objeto de conhecimento que nós pretendemos investigar. E aí, o Severino vai ajudar aqui um pouco também no clareamento do porquê que nós utilizamos o termo abordagem de pesquisa. Já temos a questão do método de abordagem, que é o caminho da razão. E aí vem um outro conceito ligado à abordagem. Que confusão a gente pode pensar. Na verdade,
a abordagem da pesquisa por Severino faz referência a fundamentos epistemológicos da forma como nós vamos compreender a realidade ou objeto de conhecimento, ou da forma como nós vamos abordá-lo, em termos de que, se é um fenômeno humano, o meu pressuposto de determinismo universal, como a gente viu, me permite abordar esse fenômeno de uma maneira quantitativa. Ou seja, eu posso mensurar essa realidade natural para buscar aquelas regras gerais, a lei científica. E em se tratando de fenômeno humano, temos algumas questões a serem colocadas. É possível quantificar o humano? É possível quantificar o fenômeno humano em suas dimensões? Aí fica a pergunta. Por isso que o Severino vai dizer que são várias as metodologias de pesquisa que eu posso adotar numa abordagem, por exemplo, qualitativa, como nós vamos ver. Eu posso adotar uma pesquisa bibliográfica, por exemplo, enquanto método de procedimento, posso trabalhar com um estudo de caso, posso trabalhar com uma pesquisação participante, e todas elas serem qualitativas. Então, vejam, a abordagem qualitativa, ela faz, tal como o método de abordagem, faz referência a esses fundamentos epistemológicos, a esses fundamentos ontológicos, mais especificamente do que essas questões específicas da metodologia do como proceder. Então, é por isso que a gente fala em abordagem de pesquisa e não, por exemplo, em método qualitativo ou método quantitativo. Vocês podem até achar na literatura ou em projetos de pesquisa descrições, por exemplo, utilizamos nessa pesquisa um método qualitativo. Mas, segundo Severino, e tem outros autores também que corroboram essa percepção, o mais correto é falar em abordagem de pesquisa, ou seja, na forma como nós vamos encarar o nosso objeto de conhecimento. Quais são as características desse objeto de conhecimento e como nós vamos poder, então, estar abordando. Então, percebam que o método de abordagem e a abordagem de pesquisa, apesar de diferentes, eles possuem relações entre si. Bem, voltamos ao nosso exemplo para trabalhar a primeira abordagem, que é a quantitativa. Então, aqui nós vamos retomar um pouco do histórico da abordagem quantitativa. Lá no desenvolvimento da ciência moderna, quando a ciência moderna trabalhava com essa ideia de um método de abordagem de cunho indutivo, quando trabalhava com essa ideia de um método de procedimento de cunho experimental, a ideia básica era que eu poderia construir um conhecimento científico, ou seja, objetivo acerca da realidade, sistemático e objetivo acerca da realidade, a partir da quantificação das relações de causa e efeito que eu observei no meu experimento. Ou seja, quantificar as variáveis envolvidas neste meu experimento. E quantificar nada mais é do que mensurar, nada mais é do que transformar em números. Então, por isso, novamente repetindo, por isso que as variáveis ali de volume, de pressão e assim por diante, elas envolvem uma quantificação precisa a partir de instrumentos, tecnológicos aí. Então, eu vou ter ali pressão, eu posso medir ela de uma forma precisa, entre 1, 2, 3, 4, 5, e as relações, então, entre a pressão e o volume e a temperatura partem dessa ideia de quantificação, de mensuração. Isso por quê? Lá nas ciências, na ciência moderna, na construção da ciência da natureza, lá na modernidade, a partir aí da contribuição de diversos autores, aí nós temos margem de 4 autores, à nossa esquerda aqui, superior Galileu Galilei, conhecido como pai da ciência moderna, Francis Bacon, abaixo dele, né, que é um filósofo também, cientista, que deu inestimadas contribuições na construção dessa ideia de ciência, né, principalmente a ideia da utilização prática da ciência para alguma finalidade prática, né, na construção de uma metodologia propriamente científica, como a gente bem viu em Metex, né. Ao canto direito temos lá Sir Isaac Newton, né, um dos maiores cientistas de todos os tempos da área da física, e abaixo temos René Descartes, que é um filósofo também e matemático francês,
que ajudou, com suas reflexões, a constituir, digamos assim, os pressupostos ontológicos e epistemológicos do que vem a se conhecer como ciência da natureza. E o que esses cientistas e filósofos modernos eles nos trazem ao proporem essa ideia do conhecimento científico e de um método específico para ciências é que eles identificaram que a construção de leis objetivas acerca da realidade estava vinculada a uma abordagem de mensuração ou quantificação das variáveis envolvidas num fenômeno natural. É somente ao passo em que eu consigo quantificar e depois traduzir essa quantificação em uma lei científica, uma lei que relaciona essas diversas variáveis quantificadas numa regra geral, eu vou conseguir traduzir isso em forma matemática, em uma fórmula matemática. E a fórmula matemática nada mais é que o mais alto nível de abstração que uma lei científica pode alcançar, porque ela não se remete especificamente a um determinado teste sobre esse fenômeno. Por exemplo, lá quando a gente viu na abordagem ali da lei de Boyle, né? Quando nós estávamos vendo ali o exemplo da lei de Boyle, a gente viu volume 4, pressão igual a 1. Quando nós traduzimos isso, quando nós chegamos numa lei científica que se traduz numa fórmula, numa formalização matemática, essa fórmula vale tanto para esse caso quanto para todos os outros possíveis casos em que essa lei científica se aplica, em que essa regra se aplica, ok? Então, os filósofos e os cientistas modernos, eles partiram dessa noção de que para construir leis objetivas nós temos que quantificar, mensurar a realidade, as dimensões ou as variáveis da realidade que está sendo observada. Então é por isso que o Galileu Galilei tem uma famosa frase onde ele diz que o livro da natureza está escrito em caracteres matemáticos, né? Essa é basicamente a ideia, né? A natureza deve estar escrita em caracteres matemáticos e por isso, então, é que nós podemos formalizá-la, nós podemos construir leis científicas acerca delas numa formalização matemática. Aí temos o exemplo, de novo, lá da nossa experiência do Boyle, que a partir da investigação experimental sobre as relações entre volume e pressão, em uma dada com uma condição de temperatura e massa constante, o que acontece? Ele construiu uma lei, que é a pressão é inversamente proporcional ao volume, dadas essas condições. O que essa fórmula ali do lado traduz? Justamente essa lei numa formalização matemática. V é volume, o símbolo do meio é inversamente proporcional e o P é a pressão. Então, isso quer dizer que, ao passo em que o volume diminui, a pressão aumenta. Essa é a formalização matemática da lei de Boyle. Por isso, a ideia da quantificação. Okay? Então, vejam. Nessa definição inicial da abordagem quantitativa que nós estamos trazendo aqui, a realidade natural é abordada como um objeto de conhecimento passível de ser aprendido em suas relações de causa e efeito, somente ao passo em que nós a tratamos como algo que possa ser quantificado, mensurado em suas partes básicas constituintes, para assim conseguimos estabelecer, pela linguagem matemática, uma descrição formal e abstrata desse grande mecanismo que é a natureza. Então, a linguagem matemática, ela vem como a ferramenta, como um instrumento essencial na concepção moderna de ciência e dessa abordagem quantitativa, nesse momento da ciência moderna. Ela é a ferramenta essencial para se alcançar aquilo que se propunha a ciência, que é a construção de leis universais e objetivas acerca da realidade. O cientista, então, ele deve coletar dados numéricos diversos acerca do fenômeno investigado, focando nas suas dimensões constituintes, nas variáveis, e nas relações de causa e efeito dessas variáveis, utilizando-se de instrumentos tecnológicos capazes de aferir com precisão esses atributos quantitativos da realidade. Novamente, a questão dos instrumentos como uma forma de conseguir realizar essa quantificação de uma forma primeiramente neutra,
porque o instrumento de pesquisa, essa ideia da tecnologia, de uma forma padronizada de agir, consegue, então, colocar a subjetividade do pesquisador para fora dessa relação de conhecimento, e eu consigo, então, de maneira objetiva e de maneira precisa, quantificar a realidade, as dimensões da realidade, as variáveis, e a partir disso é que eu consigo fazer pesquisa científica, dessa concepção. Então, a abordagem quantitativa, ela nasce nesse contexto. Porém, em se tratando do ser humano ou do fenômeno humano, como nós podemos abordá-lo? Será que a gente pode abordar exclusivamente por essa ideia de quantificação? É possível quantificar, por exemplo, se nós vamos pegar o fenômeno da formação permanente dos educadores em espaço, tempo de serviço, na escola. E nós vamos investigar essa formação permanente, de que forma essa formação permanente ocorreu devido à promulgação, por exemplo, de uma lei municipal que permite que os professores estudem na escola, façam a sua formação na escola. E nós queremos entender de que forma isso se traduziu numa melhoria, poderíamos dizer assim, ou numa percepção dos sujeitos acerca da importância dessa formação permanente para a sua constituição enquanto pedagogo. Como é que eu vou abordar esse fenômeno, esse exemplo que eu dei, quantificando? Eu posso traduzir isso em números, em quantidades? Bem, na construção da outra abordagem, chamada qualitativa, na construção histórica dessa abordagem qualitativa, digamos assim, a opção inicial foi qual? Vamos aplicar a mesma ideia do paradigma positivista, da quantificação dos fenômenos observáveis, somente aqueles fenômenos que eu posso observar com os meus sentidos e que podem ser quantificados. Vamos aplicar a mesma coisa para o fenômeno humano. Então, um exemplo de como isso foi feito na constituição das ciências humanas, que é onde a abordagem qualitativa se fez necessária, é, por exemplo, na psicologia. Né, se vocês recobrarem aqui um pouco da psicologia, dos estudos da psicologia da educação, que vocês já tiveram aí no nosso curso, o behaviorismo, que é uma das correntes, enfim, da psicologia da aprendizagem, nasceu aí com os estudos de dois grandes psicólogos, o Ivan Pavlov, né, que é um psicólogo russo, e o Watson, estadunidense, e eles partiam da concepção justamente positivista e quantitativa da realidade. Ou seja, eles determinaram que o objeto de estudo da psicologia é o comportamento observável, somente aquilo que pode ser observável, e o comportamento que pode ser interpretado de forma em relações de causa e efeito, de cunho que eu possa quantificar essas relações de causa e efeito para conseguir construir leis científicas acerca do comportamento humano ou dos animais. No caso, se fazia experiência também com os animais, mas também se buscava a compreensão do ser humano, da forma de comportamento do ser humano. E aí, esses camaradas aí, então, o que eles fizeram? Eles, por exemplo, traziam a ideia do estímulo e resposta. O estímulo e resposta que eu posso observar num comportamento, ali vocês estão vendo ali uma famosa experiência, né, que foi conduzida pelo Ivan Pavlov com os cachorros, né, da experiência de condicionamento, no condicionamento clássico, estímulo e resposta. Com base num determinado estímulo preciso, o organismo, no caso ali o cachorro, tem uma determinada resposta. Quando eu mostro para ele comida, ele saliva. Depois ele evolui isso e coloca junto com mostrar a comida uma determinada, por exemplo, um som ou uma luz, e a partir de que ele vai reforçando aí esse comportamento observável do cachorro, chega a um determinado momento que ele não precisa mais mostrar a comida e ele só acende a luz, por exemplo, uma luz vermelha, e o cachorro saliva. Estímulo, resposta, causa e efeito. Bem, isso foi assim que as ciências humanas foram se constituindo lá no seu início. Né? Partindo-se de uma compreensão, daí pegando o fenômeno humano, de cunho naturalística, ou seja, o ser humano é tão somente, tal como um cachorro ou outro ser da natureza, ele é avaliado em sua dimensão natural. Contudo, aí vem
as reflexões críticas acima disso, se tem uma desconsideração a uma dimensão essencial do ser humano, que é qual? Tal seja, o ser humano é um ser histórico. É um ser que produz história e que está na história. E que, ao produzir história, produz um conjunto de modos de ser, de agir, de objetos, que é a cultura humana. E essa cultura se desenvolve, não é uma cultura petrificada, não é uma cultura que, uma vez estabelecida, não tem evolução nenhuma, se desenvolve historicamente. E essa dimensão histórico-cultural do ser humano era negada, era colocada de lado nessa abordagem, a aplicação da abordagem quantitativa nas ciências humanas em função da pretensão de se alcançar um conhecimento científico dentro dessa ideia do que é conhecimento científico do paradigma positivista. Somente aquele conhecimento que pode ser observado empiricamente, somente aquele que possa ser quantificado, somente aquele que possa estabelecer relações de causa e efeito lineares. Bem, contudo, né, como a gente estava falando, ao traduzir o ser humano como um objeto puramente racional, aspectos importantes da condição de sujeito, do que é o ser humano, ficavam de fora. E o aspecto essencial é que o ser humano é um ser que trabalha. O trabalho é o que diferencia o ser humano do restante dos animais, dos outros seres vivos. O ser humano transforma a natureza com base nas suas necessidades e a transforma de forma consciente, com intencionalidade. Então, veja, tem um universo de questões aqui envolvendo o que é o ser humano e envolvendo, por fim, o que é o fenômeno humano, seja se nós vamos avaliar esse fenômeno humano na questão educacional, seja que nós vamos avaliar esse fenômeno humano, por exemplo, sobre os meios de comunicação, se nós vamos avaliar o fenômeno humano nas questões do trabalho em si, não importa. O ser humano é um ser que trabalha, ele constrói a sua própria realidade histórico-cultural. E essa construção envolve intencionalidades, que nos remetem a motivos. Intencionalidades que vão ser significadas. O ser humano é um ser, um animal simbólico, produz significados acerca da realidade. Formas de como ele compreende, como ele vai fazer para significar essa realidade, para que ele mesmo compreenda essa realidade. Então, produz significados. Produz nesse processo valores, crenças, conhecimentos diversos, formas de ser e agir que são dadas, estão condicionadas a um determinado contexto sócio-histórico. Então, quando nós vamos investigar o fenômeno humano, a aplicação da abordagem quantitativa estava colocando sérios empecilhos à compreensão científica do objeto de conhecimento, que é o ser humano, que é o fenômeno humano. E aí se tem a necessidade da abordagem qualitativa. Então a abordagem qualitativa ela vem se consolidar principalmente a partir do século XX, ao passo em que os cientistas sociais eles foram percebendo que certos aspectos do fenômeno humano, muitas vezes eles não são passíveis nem de mensuração e nem de experimentação. Ou seja, pegar um fenômeno humano, colocar no laboratório, controlar variáveis e assim por diante, e a partir disso tirar relações de causa e efeitos que se transformam em leis universalmente válidas. Não. O fenômeno humano se dá num determinado contexto histórico, numa determinada sociedade, e sofre as influências desse contexto histórico-social. E, nesse processo, a lei, digamos assim, a regra geral que vai se constituir em termos de ciências humanas, não é uma lei de cunho universal. Ela está profundamente atrelada aos contextos de onde ela surge. Sem que, com isso, a gente tenha que dizer, bem, então não existe objetividade nas ciências humanas. Não, não é bem assim. Existe a possibilidade de objetividade, mas de uma objetividade que possui qualidades diferentes da ideia de objetividade do paradigma positivista. Então, essa ideia de mensuração e de experimentação colocou empecilhos ao desenvolvimento das ciências humanas. E aí a necessidade de se evoluir para uma nova forma de abordar o objeto de conhecimento ser humano. E a construção da abordagem qualitativa. Então, vejam, a Minayo vai dizer que a pesquisa qualitativa ela responde a questões muito particulares. Ela vai trabalhar com esse universo de significados,
os motivos, as aspirações, as crenças, os valores e atitudes, que são questões propriamente humanas, que não estão na natureza. Tu não vê significado, produção de significado com, por exemplo, com os cachorros. Cachorros não produzem significado. Né? A atitude de um cachorro é determinada pela sua condição de espécie e não pela sua condição de participação numa cultura e assim por diante. Porque os animais não produzem cultura. Porque eles não transformam a natureza, eles não trabalham e não significam essa transformação da natureza. Bem, e ela vai dizer que esse conjunto de fenômenos humanos é entendido aqui como parte da realidade social, ou seja, um determinado fenômeno humano não está distante, não está dissociado da realidade onde esse fenômeno se processa, onde ele se dá. E essa realidade social é fruto da construção do próprio ser humano. Então, o ser humano ele não se distingue só por agir nessa realidade que ele constrói, mas ele pensa sobre esse agir, sobre o que ele faz, e ele interpreta essas suas ações, tanto dentro dessa realidade, porque ele faz parte, e a partir também de como ele compartilha essa realidade com os seus semelhantes. Porque se a gente está falando em realidade social, nós estamos falando uma realidade onde não é só eu, por exemplo, Vitor Malage, que vivo. Eu vivo nessa realidade social com diversos outros sujeitos que também possuem formas de pensar, formas de agir, que estão condicionadas por um determinado contexto histórico, e as ciências humanas, nessa abordagem qualitativa, vai se interessar justamente por isso. E significados, motivos, aspirações e crenças e valores, enfim, esse universo, para Minayo, não tem como traduzir em números e indicadores quantitativos. Esse universo, significados, essas questões, elas envolvem, sobretudo, um caráter de buscar descrever ou se aprofundar no mundo dos significados a partir de uma abordagem diferenciada, que não é de quantificação, mas que é buscar interpretar, buscar compreender o que significa esse fenômeno humano na sua relação com o contexto onde ele se processa, né? Então a Minayo vai dizer aí que enquanto cientistas sociais, ela dá o exemplo das ciências sociais, né? Que trabalham com estatística, que envolve essa questão quantitativa, que também existe nas ciências sociais, eles buscam descrever e explicar fenômenos que produzam regularidades, a ideia da regularidade, da lei científica. A abordagem qualitativa vai se aprofundar no mundo dos significados, né? E de como os seres humanos, então, produzem significados acerca da realidade e de como eles transformam essa realidade e, ao passo em que transformam essa realidade, acabam transformando-se a si mesmos. Então, essa dialética, essa relação entre objetividade, o que está dado numa determinada realidade, num determinado contexto histórico-social, as instituições, as formas de trabalho, as formas de educação, que independem de um sujeito ou do outro, mesmo sendo construção dos sujeitos, e essa intersubjetividade, que é a forma como os sujeitos interpretam as suas ações no mundo, em comunhão, compartilhando significados, é essa relação aí que vai ser essencial para a abordagem qualitativa de pesquisa. Então, a abordagem qualitativa ela tem algumas características. A primeira delas, como a gente já viu, é que ela envolve esse universo de significados. O significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida são o foco de atenção do pesquisador. Eu quero tentar entender como os sujeitos, dentro de um determinado contexto social, e se tratando de um determinado fenômeno, então, por exemplo, vamos pegar de novo ali o exemplo da formação permanente de professores, como esses sujeitos compreendem, como eles participam dessa formação e que sentidos eles dão para isso, que conhecimentos eles se utilizam para conhecer e para interpretar essa realidade. E a minha pesquisa vai ser em cima disso. E aí, nós temos a segunda característica, é que a abordagem qualitativa ela vai trabalhar com dados descritivos, ou seja, não são dados numéricos mensuráveis, são descrições de acontecimentos, de ações dos sujeitos naquele contexto onde eu estou investigando, são
descrições que buscam substancialmente conseguir dar um panorama de como aquele fenômeno humano se processa naquela realidade, para que depois eu consiga fazer as devidas interpretações desses dados que eu vou coletar, sempre atrelando aí essas interpretações e os dados a uma determinada teoria que embasa a minha pesquisa. A terceira característica é que a pesquisa qualitativa ela tem um ambiente natural como sua fonte direta de dados. Ou seja, eu vou fazer pesquisa lá onde o fenômeno acontece. É diferente da abordagem quantitativa, de cunho experimental, onde tu tem um ambiente controlado, onde tu tem um laboratório. E o pesquisador, na abordagem qualitativa, é o instrumento principal de coleta de dados. O investigador está lá imbuído, ele participa efetivamente do processo, né? Ele está lá no contexto onde um determinado fenômeno acontece. E isso é essencial e se justifica porque na abordagem qualitativa e nas ciências humanas, a relação entre o fenômeno específico que eu estou analisando e o contexto onde esse fenômeno se dá é essencial. Eu não consigo compreender o fenômeno humano isolando ele de outras dimensões daquela realidade onde ele está acontecendo. Porque se eu fizer isso, eu estou de novo recaindo lá na ideia do paradigma positivista, do método experimental, que é isolar variáveis e assim por diante. O fenômeno humano é de tal forma complexo e envolve múltiplas determinações que é, de certa forma, impossível se constituir um conhecimento científico do fenômeno humano se nós agirmos por essa forma. De tal forma que, se assim fizermos, vamos acabar descaracterizando completamente o objeto de conhecimento que é o ser humano. E o quarto e última característica, uma preocupação com o processo que é muito maior que o produto. Então, a gente quer chegar numa compreensão e de todas as nuances envolvidas daquele fenômeno, da complexidade que envolve aquele fenômeno. Então, detalhes muito pequenos que a gente vai ver na investigação desse fenômeno são de extrema importância e são mais importantes a condução desse processo e esse compreender desse fenômeno em contexto do que propriamente dito chegar a uma lei geral, final, que abarque todos os possíveis casos e que seja universalmente válida, né? Então a pesquisa qualitativa ela difere bastante nesse caso da pesquisa quantitativa, né? Bem, duas questões aqui são importantes. Na abordagem qualitativa, nós estamos, então, procurando aí superar esse critério de objetividade duro, né, positivista de conhecimento. Mas isso não significa impossibilidade de conhecer o fenômeno humano de maneira científica. Como eu havia falado, aqui nós temos que considerar as relações entre objetividade, né, então o contexto histórico objetivo onde se dá onde ocorre um determinado fenômeno, e de que forma os sujeitos que fazem parte desse contexto, que estão ali interagindo naquele contexto, de que forma eles compreendem esse fenômeno que se dá lá naquele contexto objetivo, tá? E sempre lembrando que esse contexto objetivo é criação dos seres humanos, é criação da história, da cultura que se dá por meio do trabalho humano. Então, aqui é de fundamental importância que a gente passe na abordagem qualitativa e nas ciências humanas dessa ideia de objetividade marcadamente de cunho da observação, somente é objetivo aquilo que pode ser observado de maneira empírica, que possa ser mensurado, somente é objetivo aquilo que possa ser traduzido em relações de causa e efeito, que retirem completamente a subjetividade do sujeito de pauta, tá? Para uma outra compreensão de como pode-se existir objetividade também nas ciências humanas. Só que daí a objetividade dialeticamente relacionada com a subjetividade ou com a intersubjetividade. E isso nos leva a uma questão que é o seguinte, e a Minayo coloca muito bem, que a abordagem qualitativa não quer dizer, então, que eu vou trabalhar com as ideias, com as crenças dos sujeitos, com os significados que eles dão, então quer dizer que a minha pesquisa vai ser uma mera classificação de opiniões desses sujeitos. Não. A abordagem qualitativa, que embasa aí uma pesquisa de ciências humanas, é muito mais que isso, né? Ela é, sobretudo, a descoberta dessa lógica social, dos códigos sociais que
permeiam as falas e as ações dos sujeitos, essa lógica peculiar interna de cunho histórico e cultural, que envolve essa ideia de que os sujeitos, os seres humanos, constroem a realidade histórico-cultural ao mesmo passo que é construído por ela, né, envolvendo essa noção de objetividade e intersubjetividade, né, e eu quero descobrir esses códigos sociais, essa lógica da relação objetividade e intersubjetividade de um determinado fenômeno a partir do quê? Das falas, das expressões dos sujeitos, de observações que eu vou fazer das formas como esses sujeitos agem, né? Das falas a partir de coleta de dados aí, a partir de entrevistas, por exemplo, e assim por diante. Então, pesquisa humana, nas humanidades, a partir da abordagem qualitativa, não quer dizer simplesmente que eu vou coletar a opinião dos sujeitos e fazer uma classificação disso, é muito mais, tá? E aí temos uma síntese, então, do Martins, que vai dizer que pode-se dizer que só haverá ciências humanas se nos dirigirmos à maneira como os indivíduos ou os grupos representam palavras para si mesmos utilizando suas formas e significados. Compõem discursos reais, revelam, mas também ocultam neles o que estão pensando, formas de agir, preconceitos, crenças e assim por diante. Mas, enfim, são discursos que deixam certos traços verbais dos pensamentos, e esses pensamentos sempre, obviamente, relacionados a formas de ser e agir na realidade, e que a tarefa da pesquisa em humanidades é justamente decifrar, restituir essa lógica que perpassa as ações e os significados que os sujeitos dão às suas ações. Esse é o objetivo da pesquisa nas ciências humanas, nessa abordagem qualitativa. Obviamente, sempre confrontando tudo isso com teorias, né, que vão nos embasar aí na análise das falas desses sujeitos e assim por diante, né? Então, para dar um exemplo aqui, por exemplo, vamos dizer que nós estamos relacionando aí fazendo uma pesquisa sobre as questões de gênero, né? E aí, por exemplo, eu posso me utilizar da teoria queer, por exemplo, né, para discutir um determinado fenômeno que eu vou estar ali analisando, que está acontecendo. E assim por diante. Eu vou realizar uma pesquisa sobre alfabetização, sobre como os meus estudantes, por exemplo, se eu vou fazer uma pesquisa com os meus próprios educandos, eu quero verificar de que forma está se dando o processo de alfabetização e algum empecilho que esteja acontecendo ali. Isso me remete a um problema de pesquisa. Ora, eu vou ter que ter uma teoria que me embase a compreender o que é alfabetização para mim e assim por diante. E aí eu posso utilizar aí das teorias de alfabetização e letramento e assim por diante. Então, nesse confronto entre teorias e dados qualitativos é que nós vamos conseguir descobrir aí, vamos produzir conhecimentos científicos, descobrindo as lógicas sociais que estão aí permeando a constituição de um determinado fenômeno, né? Para finalizar, nós poderíamos colocar essa questão. Mas então, se tratando de ciências humanas, quantitativo é ruim, é sinônimo de ruim, e qualitativo é sinônimo de bom? Né? Podemos fazer essa distinção aí dicotômica, dizendo que quantitativo, então, em pesquisa em educação, não tem como utilizar, e que pesquisa em educação é só qualitativo? Não é bem assim também. E aí nós vamos para uma terceira possibilidade de abordagem, tá, de pesquisa, de abordagem de pesquisa, que é a abordagem quanti-qualitativa ou quali-quantitativa. Geralmente se coloca quanti-qualitativa no sentido de reforçar nas humanidades que a centralidade está no qualitativo, mas que também podemos ocupar dados de cunho quantitativo para ajudar nessa nossa investigação do fenômeno humano. Então, tem diversos autores que criticam aí essa suposta falsa polarização ou um dualismo de abordagens no debate das humanidades. Dois autores que eu cito aí, um deles é o Santos Filho Gamboa, tem um livro muito bom sobre as abordagens qualitativa e quantitativa. Outra é a própria Minayo, do livro Pesquisa Social, que nós utilizamos aí na nossa disciplina, e eles postulam aí a possibilidade de que essas duas abordagens elas possam ser opostos complementares. Por que opostos complementares? Porque elas têm as suas especificidades.
Então, por isso, essa noção de opostos, né? Elas têm as suas especificidades, têm todo o seu histórico de constituição nas ciências, tanto da natureza quanto humanas e assim por diante. Mas elas podem ser complementares, desde que a gente, né, se utilize de uma forma muito cuidadosa essas abordagens, combinando elas para que a gente consiga compreender aí de uma forma ainda mais complexa e mais completa também, assim esperamos, os fenômenos humanos, né? Então, existe uma gama de pesquisa, tipos de pesquisa que de fato eles estão atrelados a abordagens quantitativas mesmo. Então, tem um método de procedimento que é muito utilizado por institutos de pesquisas educacionais, por exemplo, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, que é um instituto vinculado ao MEC, que produz pesquisas educacionais do tipo levantamento. É um método de procedimento que busca descrever e relacionar diversas variáveis que possam ser quantificadas acerca de um determinado fenômeno educacional. Então, por exemplo, o INEP faz pesquisas como o censo da educação básica, o censo da educação superior e assim por diante. Eu gostaria de mostrar para vocês o site tanto do INEP quanto do IBGE, porque também, por exemplo, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, realiza diversas pesquisas envolvendo questões socioeconômicas que também podem ser utilizadas aí para pesquisa educacional. Não quer dizer, então, que esses dados sejam de todo desprezíveis. Eles podem e até devem ser utilizados para nossas pesquisas educacionais. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o site do INEP e do IBGE, para que vocês depois, posteriormente, possam fazer aí uma exploração também desses sites, ok? Então, somente vamos compartilhar aqui a tela do site. Então, pessoal, aqui vocês estão vendo o site do INEP. Se vocês digitarem lá no seu navegador inep.gov.br, vocês vão ter acesso ao site do INEP. Nós vamos querer acessar o portal do INEP. Então, vamos clicar aqui nesse banner. Ok? E aí, no portal do INEP, vou deixar um pouco maior aqui para vocês verem, vocês vão ter aqui nesse menu ao lado, tá? Educação básica, superior, informações estatísticas. Em qualquer um desses menus que eu citei para vocês, dessas opções e links, vocês vão poder ter acesso a dados de pesquisas que o INEP realiza, e são pesquisas de cunho quantitativo. Marcadamente de cunho descritivo, descrever certas variáveis de uma população, né, e relacioná-las. Isso o professor Norberto vai trabalhar também um pouquinho melhor na sua web aula. Mas, basicamente, por exemplo, você tem pesquisas do INEP sobre o censo escolar, que vão aí trabalhar com indícios, por exemplo, e índices de taxa de rendimento, taxa de aprovação, né, e assim por diante. Nós temos também aqui, por exemplo, na educação superior, o censo da educação superior, né, que vai fazer aí um levantamento, então, de diversos índices numéricos que dão um quadro sobre a educação superior no Brasil, né, número de matrículas por estado, dividido, daí isso você tem dividido por estado, por região, o total no Brasil, número de matrículas em instituições privadas, em públicas, na educação à distância. Ou seja, tem uma série de indicadores que, por exemplo, se você vai fazer uma pesquisa sobre a educação à distância no Brasil, talvez você tenha que se utilizar aí também desses dados, né, para ajudar a realização dessa sua investigação. E aqui nesse link, aqui, informações estatísticas, vocês podem ver também, aqui tem painéis educacionais aqui que agrupam diversos desses índices, dessas informações estatísticas, né? Por exemplo, aqui, ó, investimentos públicos em educação. Se você vai fazer uma pesquisa sobre a questão do investimento público em educação, provavelmente, com certeza, você vai ter que passar aqui também um pouco sobre a questão, sobre esses dados que o INEP produz. E assim por diante, tá? Um outro, vamos fechar aqui.
um outro site aqui, né, o IBGE, como eu havia falado, vou aumentar um pouco aqui. O IBGE também realiza diversas pesquisas, né, de cunho, levantamentos, né, populacionais, principalmente de cunho estatísticos, e que envolve diversos tipos de indicadores. Então, se vocês forem aqui em indicadores ou pesquisas estruturais, entrando aqui, por exemplo, pesquisas estruturais, vocês têm diversas pesquisas que são conduzidas pelo INEP, tá? Levantamentos sobre, por exemplo, sobre dados socioeconômicos, né? Pesquisa sobre indústria, né? Sobre a produção na indústria, no comércio, estimativas de população, aqui atualizando o censo do IBGE, que é realizado de 10 em 10 anos, o nosso último censo é de 2010, então eles fazem estimativas da população, né? De tempos em tempos, ok? Temos aqui uma pesquisa que é muito importante também, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD, que traz aí diversos indicadores, por exemplo, dentro da minha área, que eu trabalho com tecnologia educacional, a questão de como está o acesso à internet das famílias no Brasil, como está o acesso aos computadores, tanto nas famílias quanto nas escolas, enfim, temos aqui no IBGE, tanto no IBGE quanto no INEP, uma série de indicadores derivados de pesquisas de cunho quantitativo, que são pesquisas educacionais, que servem tanto como subsídio para a construção de políticas públicas, né, tanto o IBGE quanto o INEP são atrelados a ministérios, enfim, né, do governo federal, mas também podem servir e serem muito úteis nas pesquisas em educação, tá? Então agora vamos voltar para os nossos slides para finalizar aqui a nossa web aula. Então, um exemplo aí de pesquisa que utiliza tanto essa ideia do quantitativo quanto qualitativo que eu posso dar para vocês é uma pesquisa que eu fiz parte. Lá fiz parte enquanto era bolsista de iniciação científica, lá quando eu fazia minha graduação. É uma pesquisa que se realizou numa determinada região do estado do Rio Grande do Sul, ok? Chamada Serra do Botucaraí, né? Região da Serra do Botucaraí. E essa região detinha e detém altos níveis de analfabetismo e níveis que se reproduzem de forma desiguais dentro da própria região. Então, por exemplo, você tem um município como Lagoão ou Tunas, que tinha níveis de analfabetismo de quase 20% da sua população, ao mesmo tempo você tinha, por exemplo, a cidade Soledade, que tinha níveis de analfabetismo ligado a 10% da sua população. E o que a gente queria investigar nessa época? As relações entre analfabetismo e cidadania e desenvolvimento humano nessa região. Então, vejam, para contextualizar, para verificar essa questão do fenômeno do analfabetismo nessa região, nós nos valemos de dados quantitativos. Então, por exemplo, nós partimos lá do censo do IBGE, na época era o censo do IBGE de 2000, que traz, entre outros indicadores, a taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 ou mais anos de idade. E aí, a partir desses dados, é que nós fomos nos aproximando desse objeto de conhecimento, desse fenômeno esse fenômeno humano que a gente queria investigar, que é a questão do analfabetismo. Bem, só que nós queríamos compreender essa questão do analfabetismo na sua relação com a cidadania. O que isso, para o sujeito analfabeto, o que o ser analfabeto representa em termos de cerceamento da sua cidadania, do seu status de cidadão. Como ele se sentia perante a isso, que situações ele percebia que a sua cidadania estava sendo podada por ser analfabeto. Bem, aí, a partir daqui, entra a parte qualitativa da pesquisa. Aí nós necessitamos, né, enfocar aquilo que a gente falou antes, os universos de significados que esses sujeitos davam à sua própria condição de analfabeto, dentro de uma sociedade altamente letrada, como é a nossa sociedade. E aí nós partimos para a abordagem qualitativa. Aí nós temos que
coletar dados de cunho descritivos, nós tivemos que nos envolver nos contextos onde esses sujeitos estavam, então tivemos que nos deslocar para esses municípios para realizar entrevistas com esses sujeitos e assim por diante. Então vejam, o quant e o quali em oposição complementar. Partindo do quant, partindo do quantitativo, que é sempre uma... o quantitativo mexe com a estatística, né, a análise estatística, então é sempre uma representação de uma grande população, das linhas gerais, digamos assim, daquele indicador para aquela população. Mas, quando a gente quer avaliar mais especificamente a questão da dimensão dos significados, de que forma os sujeitos se compreendem na realidade e de como agem nessa realidade num determinado contexto histórico, social, cultural específico, nesse caso a região da Serra do Botucaraí, aí se fez necessário a abordagem qualitativa. Então, um exemplo de como o quant e o quali podem sim conversar na pesquisa educacional, ok? Finalizamos com essa citação de duas autoras que fizeram parte dessa pesquisa, são duas professoras da Universidade de Passo Fundo, onde eu fiz toda a minha formação, a Solange Long e a Celina Dalmoro, e elas colocam que os dados estatísticos, esses dados numéricos derivados desses levantamentos realizados por instituições como o INEP, IBGE e tantas outras que existem, mesmo que sujeitos a críticas, no sentido de que somente utilizá-los, só esses dados, para compreender mais de perto a complexidade do fenômeno do analfabetismo lá na nossa região, por exemplo, em sua relação com cidadania, eu não tenho como utilizar só isso. Se eu utilizar só isso, eu posso fazer, talvez, uma crítica pontual. Mas quando eu utilizo eles de forma contextualizada por perspectivas teóricas e construídos de forma cuidadosa e relacionados também, aqui a gente poderia acrescentar essa dimensão qualitativa, né, dessa abordagem qualitativa, eles podem sim trazer subsídios concretos para compreender um determinado fenômeno educacional, social ou um determinado fenômeno humano. Então, essa possibilidade quanti-qualitativa é possível desde que bem feito, desde que se compreenda muito bem e se construa essa possibilidade dentro de um corpo teórico aí da metodologia científica muito bem amarrado com o método de procedimento, com o método de abordagem e com os instrumentos, obviamente, ou técnicas de coletas de dados que eu vou ter que utilizar a partir dessas minhas escolhas metodológicas.